Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao ODOM, o Observatório do Oriente Médio. Hoje nós vamos conversar sobre as duas marinhas do Irã. Vocês sabiam que o Irã possui duas marinhas? Uma marinha regular, de Estado, e uma marinha pertencente à Guarda Revolucionária, uma marinha do regime político do Irã. Esse é o nosso tema de hoje e, como nós usualmente fazemos aqui no canal, nós vamos seguir um breve roteiro. Nós vamos conversar sobre quem é o Irã, sobre as Forças Armadas do Irã e sobre as duas marinhas. A Marinha Regular, que é a Marinha da República Islâmica do Irã, e a Marinha do Regime de Governo, que é a Marinha da Guarda Revolucionária. Quem é o Irã? O Irã é um país do Oriente Médio e, diferente de muitos outros países da região e países próximos vizinhos, que são estados árabes, o Irã é um estado persa. Ele tem uma cultura, ele tem um idioma e uma história que se cruza com a história dos árabes, mas são aspectos diferentes. O Irã ele possui fronteiras com países, fronteiras terrestres e fronteiras marítimas, com países, no caso das fronteiras terrestres, com destaque para o Iraque e o Afeganistão, justamente dois países onde haviam forças extra-regionais, forças militares da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e dos Estados Unidos. Nós vimos como foi a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e, devido à presença de forças internacionais na região e também de mais bases militares americanas no Catar, britânicas em Omã, o Irã ele tende a se fortalecer militarmente e as suas marinhas são expoentes desse fortalecimento militar iraniano. E, do ponto de vista da fronteira terrestre, da fronteira marítima, desculpa, do espaço marítimo do Irã, possui costa para o Golfo Pérsico, para o Oceano Índico, através do Golfo de Omã, e para o Mar Cáspio. Quem é o Irã? A política do Irã, desde 1979, quando a monarquia do Irã foi derrubada pela Revolução Islâmica, desde 79, o regime de governo do Irã é uma república, ele tem um presidente eleito, uma república islâmica. Ela tem um líder supremo, que é o Ayatollah Ali Khamenei, ele é o segundo líder do Irã, né, na contemporaneidade, o segundo líder mais longevo. O primeiro mais longevo foi o Shah Reza Pahlavi, foi o segundo Shah, o terceiro Shah, na verdade, o segundo da dinastia Pahlavi do Irã. E tem também um presidente eleito pela população, que é o Ibrahim Raisi. Só para nível de curiosidade, o Ayatollah ele é a mais alta hierarquia de clérigos do xiismo. No vídeo sobre armas nucleares da Arábia Saudita, eu fiz um breve apanhado sobre a diferença entre sunitas e xiitas. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, está convidado a assistir esse vídeo. Então, ele é um dos da mais alta hierarquia do xiismo. E para ser ayatollah é necessário ser um mestre da Sharia, que é a lei islâmica, e também um descendente direto do profeta Maomé. O Irã possui também um parlamento com 290 membros, 290 assentos, e um conselho de guardiães, ou o conselho constitucional, que substituiu o que era o Senado do Irã. E esse conselho ele possui 12 membros, 6 membros são representantes, são juristas da lei islâmica, da Sharia, e 6 são juristas
da juristas seculares. Os seculares são indicados pelo parlamento e os juristas da lei islâmica são indicados pelo próprio Ayatollah. O Irã ele tem uma população de aproximadamente 84 milhões de habitantes, é a 18ª maior população do mundo em 2020 e a terceira maior do Oriente Médio, atrás apenas do Egito e da Turquia. Ele tem o 51º PIB do mundo em 2020, chegou a ter o 12º maior, o 22º maior PIB do mundo no ano de 2012, no período que o barril do petróleo chegou a ser vendido na casa ali dos 110, 111, chegando até 115 dólares. E a economia do Irã ela é muito afetada devido aos embargos internacionais por conta do seu programa nuclear. Por isso ela é muito volátil internacionalmente. E como comentamos em petróleo, falar em petróleo, o setor petrolífero, segundo a OPEP, que é a Organização dos Países Árabes, dos países exportadores de petróleo, a OPEP, a OPAEP, que é a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, da qual o Irã não faz parte, porque o Irã não é árabe, é persa, corresponde a 28%, o setor do petróleo corresponde a 28% das exportações do país. Esses são dados do ano de 2019. E ele tem o terceiro maior gasto militar de todo o Oriente Médio, após a Arábia Saudita e Israel, e fica em torno de 15,8 bilhões de dólares. São dados do CIPRE. Também quem quiser acessar tudo que eu estou colocando aqui de dados, de informações, eu estou também colocando as referências, e quem quiser acessar, fique livre para acessar. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Os gastos militares do Irã eles têm caído desde 2018 devido às sanções internacionais por conta do programa nuclear do país, especialmente por conta do restabelecimento de sanções mais duras dos Estados Unidos, após o presidente Trump retirar os Estados Unidos do acordo nuclear do Irã, nesse mesmo ano de 2018. Em relação a 2019, houve uma queda de 3%. As Forças Armadas iranianas, as forças contemporâneas do Irã, elas foram criadas em 1921 como Artesh. O nome Artesh significa exército, na língua persa, em Farsi. Elas foram originadas no início da década de 1920, depois que o general Reza Khan ajudou a liderar um golpe para fortalecer o poder do Shah. O Shah ele seria um acrônimo para rei. Seria para o rei, então o rei persa Ahmad Qajar. Então o general Reza Khan, o general de brigada cosaco persa, e ele contribuiu para que o Ahmad Qajar, o rei, estabelecesse seu poder no atual Irã, que era a Pérsia naquele momento. Em 21, quando o Artesh, o exército, as forças armadas foram estabelecidas, ele foi nomeado pelo próprio Ahmad Qajar como comandante geral das Forças Armadas. Em 1925, o próprio Reza Khan ele orquestrou a sua própria nomeação como Shah, depondo o então rei, o então Shah Ahmad Qajar, e nascendo aí a monarquia dos Pahlavi, monarquia do Reza Pahlavi, que foi deposta em 1979 pela Revolução Islâmica, que é o atual regime de governo do Irã. O que chama atenção aqui é que das Forças Armadas, durante o período que o Ahmad Qajar ainda era o Shah do Irã, foram criadas o Exército, que é a Força Terrestre, em 1923,
Em 1924, a Força Aérea. A Marinha Imperial, naquela época, ela foi criada durante o período do Reza Khan, já da monarquia Pahlavi, em 1932. Já em 1979, foi estabelecida, depois que a Revolução tomou conta do país e a monarquia dos Pahlavi foi derrubada, e instaurado o governo revolucionário islâmico, foi criada a Guarda Revolucionária do Irã e seus braços armados, entre eles o Braço Armado Naval, e também criada a Marinha da República Islâmica do Irã. Nós vamos chamar aqui de IRIM, para facilitar aqui o vídeo e a compreensão de todos. Em 1985, aí sim, foi criada realmente a Marinha da Guarda Revolucionária. Eu falei que foi em 79, né? Em 79 foi criada a Guarda Revolucionária em si. Em 85, a Guarda Revolucionária criou os seus próprios ramos de Forças Armadas, que foram a Guarda Revolucionária, a Força Terrestre da Guarda Revolucionária, a Força Aérea e a Marinha da Guarda Revolucionária. E em 2007, houve um reajuste das áreas de atribuição e das missões das marinhas, a Marinha Airin e a Marinha da Guarda Revolucionária, que nós vamos chamar de IRGCN, e elas tiveram ali uma mudança de missão e mudança de áreas de responsabilidade. Nós vamos ver já no próximo slide. E aqui nós podemos ver do lado direito como é o comando e controle das Forças Armadas. Nós vemos que as duas respondem, a Artesh e a Guarda Revolucionária respondem ao líder supremo, em primeiro lugar, depois o Conselho de Segurança Nacional, tem o Estado-Maior das Forças Armadas e depois há essa divisão entre a Guarda Revolucionária e a Artesh, onde nós encontramos a IRGC, IRGCN, que é a Marinha da Guarda Revolucionária, e a ERIM, que é a Marinha Regular. Estratégia aqui da defesa nacional do Irã. Em primeiro lugar, é manter a integridade do território do Irã. Impedir que qualquer inimigo desembarque forças armadas e tome o território iraniano. E, em segundo lugar, é preservar a Revolução Islâmica e o governo clerical, liderado pelo Ayatollah. Tem estratégias de guerra convencional, com a Artesh, e guerra assimétrica, com a Guarda Revolucionária. Guerra assimétrica é quando tem uma situação de capacidade militar, estratégia, meios e táticas que são desiguais entre forças que estão combatendo uma com a outra. São diferentes capacidades de poder, uma forma melhor de resumir. A guerra assimétrica ela não é um conflito de embate direto, é um conflito de desgaste. É normalmente empregado por forças de guerrilha, de milícias paramilitares, rebeldes e forças revolucionárias. O Irã ele também conta com proxies regionais, que são uma ameaça constante. Os proxies eles são essa forma de ameaça constante porque elas são forças paramilitares armadas e treinadas pelo Irã, com potencial de atacar infraestrutura crítica de estados locais e causar sérios danos à economia global, economia regional e economia global. Um exemplo disso, um exemplo recente, foram torpedeamento de navios petroleiros na região do Golfo, ataques à infraestrutura de indústria de petróleo na Arábia Saudita, por exemplo, o campo de petróleo de Abu Qaiq, é o maior campo de petróleo do mundo, foi atacado
pelos Houthis do Iêmen no ano de 2019 e causou por um determinado momento uma alta no preço do barril do petróleo. E os proxies, eles, além de atacar a infraestrutura crítica e navios petroleiros, eles também atacam cidades de países regionais, países da região, causando um certo tipo de desestabilização e guerras regionais também, não guerras diretas contra o Irã, mas guerra contra esses proxies. O caso da guerra contra os Houthis no Iêmen, de uma coalizão liderada por países árabes, uma coalizão de países árabes liderada pela Arábia Saudita, é um exemplo disso. Conflito entre Hezbollah e Israel, Hamas e Israel, é um outro exemplo disso também. E quais são os objetivos das Forças Armadas do Irã? São fornecer meios potenciais para atingir vizinhos regionais ou forças militares extra-regionais, com bases de países que não fazem parte do Oriente Médio, como Grã-Bretanha e Estados Unidos, que operam ali na região. Estabelecer também uma estratégia militar com base na dissuasão e na negação de áreas, ou seja, negação de navegação por determinadas áreas do Golfo Pérsico. É algo que a IRGCN faz. E também negação de utilização do espaço aéreo, com drones, artilharia antiaérea. Outro objetivo é aumentar o custo da guerra para o inimigo e diminuir a sua vontade de lutar. Mesmo que o Irã ele tenha forças armadas inferiores a países como os Estados Unidos, fica ali como combate entre o leão e o escorpião. O leão é mais forte que o escorpião, mas uma picada do escorpião pode causar um sério dano ao leão. O outro objetivo é se tornar um poder militar regional dominante. Esse é um objetivo desde o período pré-revolucionário, o período do Shah. Mais especificamente, quando no começo dos anos 70, ali em 1971, a Grã-Bretanha, que era o poder dominante na região, era um poder extra-regional, se retirou e era o interesse do Shah, Reza Pahlavi, se tornar a potência militar da região. Foi aí que ele começou a incrementar os meios da marinha então marinha imperial. Outro objetivo é influenciar questões regionais políticas, econômicas, religiosas e de segurança ali no Oriente Médio. Quais são os cinco pilares da estratégia de defesa do Irã? É uma defesa aérea, fixa e móvel, negando o espaço aéreo, mais especificamente com bateria antiaérea. Artilharia e mísseis balísticos. Nós já vimos também em outros vídeos o alcance de mísseis balísticos do Irã, que podem alcançar até mesmo a Europa Oriental. Guerra eletrônica e guerra cibernética. Uso limitado do poder aéreo. Uma forma de empregar seu poder aéreo, uma defesa mais ativa, já com a aviação de caça, aviação de asa fixa e aviação de asa móvel. E também o combate naval, que é onde entram as marinhas. A IRIN, que é, mais uma vez, a marinha da República Islâmica do Irã, é a marinha regular. E a marinha da Guarda Revolucionária, a IRGCN. São dois braços armados diferentes. Nós vemos aqui a localização de algumas bases das duas marinhas. Nós vemos que o teatro de operação da IRGCN fica contido na região do Golfo. A IRGCN ela atua como uma guarda costeira, mas uma guarda costeira bastante ofensiva. E a IRIN, ela também ela operava no Golfo até 2007, depois que houve esse reajuste de missões e de áreas de atribuição das duas marinhas. A IRIN ela tem uma atuação ali próximo do Golfo, próximo ao Estreito de Hormuz, com bases, o segundo e o terceiro distrito naval. O quarto distrito naval fica no Mar Cáspio. E nós vemos ali no mapa na direita
que o Mar Cáspio, a base do 4º Distrito Naval é Bandar Anzali. Nós vemos que o Mar Cáspio, essa base, por exemplo, de Bandar Anzali, ela é fechada. O Mar Cáspio não tem saída para o oceano. Então, qual é a saída do Mar Cáspio para os outros mares, como o Mar Negro, ali acima da Turquia, e para o Mar Mediterrâneo depois? A saída é o canal Volga-Don, que nós vemos aqui no mapa abaixo. Canal Volga-Don. Volga e Don são nomes de 2 rios na Rússia. E o canal Volga-Don ele liga o Mar Cáspio ao Mar Negro. Agora, existe uma dificuldade bastante grande de reunir a esquadra por conta da geografia. Então, a geografia, a esquadra, né, dos navios da Aerim que operam no Mar Cáspio, os navios da Aerim que operam no Golfo de Omã. Existe uma dificuldade porque a geografia é determinante, a geografia impede esse encontro rápido das 2 esquadras. Mas o canal Volga-Don ele é a ligação entre o Mar Cáspio, os outros mares e mais à frente, depois de passar por alguns estreitos, com o oceano. Vamos falar sobre a Aerim. A Aerim ela tem aproximadamente um contingente de 18 mil militares e ela tem a missão de defender as águas territoriais do Irã, proteger os interesses econômicos do país, tanto no Mar Cáspio, onde existe exploração de petróleo e gás natural, no Golfo de Omã, onde ficam o segundo e 3º distritos navais, e no chamado Triângulo Dourado. O que é o Triângulo Dourado? São os estreitos de Bab el-Mandeb, o Estreito de Hormuz e o Estreito de Malaca, por onde passa parte significativa do comércio marítimo do Irã. Então, proteger essas áreas é importante e é vital para o Irã. Mas além de proteção, além da guerra, a Marinha, a Aerim, ela tem como papel também a diplomacia naval, com visita de portos amigos. Nós vemos no mapa os pontos em vermelho, foram visitas desde 2009, esse é um mapa de 2017, então entre 2009 e 2017, a portos amigos pelas proximidades do Oceano Índico e do Mar Mediterrâneo também. Não tem a Rússia aqui, mas a Rússia também já foi um destino de visita. Aliás, a Rússia já se tornou um destino de visita nesse segundo semestre de 2021, quando o navio iraniano que iria visitar a Venezuela desviou sua rota por pressão americana sobre a Venezuela e sobre o próprio Irã. Então ele desviou a rota e se dirigiu para a Rússia. E também ele tem a Aerim tem a missão de realizar exercícios conjuntos com parceiros internacionais, mais especificamente a Rússia e China. Chama atenção para um exercício que ocorreu em 2019, na proximidade do Estreito de Hormuz. E a previsão agora para o fim de 2021 ou início de 2022 também é exercício com navios de guerra de Rússia e China, novamente nas proximidades do Estreito de Hormuz. A Aerim ela opera navios de guerra grandes, maiores do que o da IRGCN, e mais variados, que inclui destroyers, varredores de minas, fragatas e submarinos. E também aviação naval, aviação de asa fixa, mais utilizada para transporte e apoio logístico, e aviação de asa rotativa. Então aqui ficam alguns meios da Aerim. Existem outros meios, mas eu quis chamar a atenção para esses meios como forma de exemplo. Então tem o helicóptero Sea King, que, se eu não me engano, a Marinha do Brasil também opera ou já operou. É um transporte, é um helicóptero que pode ser empregado tanto para transporte de material, de pessoal, como para guerra antissubmarino. É um helicóptero de fabricação britânica.
Opera também submarinos, são 2 submarinos da classe Kilo, de fabricação russa, foram entregues a Irin se não me engano, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Agora não me recordo completamente. Mas quem quiser pode acessar as fontes aqui embaixo também. E 14 mini submarinos da classe Gadir, de fabricação doméstica, fabricação iraniana, são mini submarinos, e atualmente são 14 em operação. Existem 2 fragatas da classe Alvand entregues à Marinha Imperial. Foram entregues antes de 1979, então é um navio com mais de 40 anos de idade. Foram construídas no Reino Unido. E existem 2 destroyers da classe Jamaran, de fabricação iraniana. Foram os primeiros destroyers fabricados em território iraniano, pela indústria naval local. Eu coloquei como destroyer, mas alguns analistas colocam como fragata. Então eu coloquei como destroyer porque o governo iraniano chama de destroyer. Mas há controvérsias. Agora, a IRGCN, ela tem um contingente maior do que a Irin, de cerca de 20 mil militares. A missão dela é defender o litoral do Irã, no Golfo, tanto a partir de bases no continente, quanto em ilhas. Então tem a ilha de Farsi no norte do Golfo, tem as ilhas Abu Musa, Greater e Lesser Thumb, que são ilhas disputadas pelo Irã e pelos Emirados Árabes Unidos, nas quais o Irã, inclusive, tem base militar, já realizou exercício militar sob protesto emiratense. O Irã, o Irã, a partir da IRGCN, que é a Marinha da Guarda Revolucionária, opera centenas de embarcações de porte inferior às da Irin. A IRGCN enfatiza a velocidade, a mobilidade, grande número e também o fator surpresa. Opera também aeronaves de asa rotativa e não opera submarinos. Submarinos só a Irin. Aliás, o Irã é o único país da região do Golfo, ou seja, envolvendo a Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait, Omã. Entre esses países, o Irã é o único que opera submarinos. Aqui tem alguns meios da Marinha da Guarda Revolucionária. Tem 3 navios, 3 embarcações, não chega a ser um navio de grande porte, 3 Naser para suporte logístico e também transporte de material e de tropas, de fabricação iraniana. Existem embarcações de combate e de patrulha, como os 25 PKAP, uma versão PKAP 2, uma versão modificada da Coreia do Norte. E existem navios como os Tondor, de fabricação chinesa. Elas são embarcações rápidas de patrulha, elas têm lançadores duplo de foguete de mísseis, mais especificamente mísseis antinavio, e eles normalmente operam esses navios, essas embarcações menores, operam em formações de esquadrões, enfatizando o número, a velocidade. E também o fator surpresa. E as ilhas sob soberania do Irã, ali na região do Golfo, cooperam bastante para que esses atributos possam ser incrementados. Além disso, a aviação de asa fixa, de asa rotativa, opera o helicóptero Mi-171 RIP de transporte e ataque. Pode ser empregado dessas 2 formas. São um helicóptero de fabricação russa. E além disso, para finalizar, a Irin e a IRGCN também contam com apoio da artilharia costeira, com foguetes e mísseis de fabricação chinesa e iraniana. Tem alcance variado, como nós podemos ver aqui na figura, que
gerando em torno dos 35 quilômetros e 300 quilômetros, que podem atingir até a Península Arábica. Então pode atingir a costa do Kuwait, o arquipélago do Bahrein, costa do Catar. Ele pode, ao passar da costa do Catar, pode atingir o Catar em profundidade. Os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Omã. Aqui, senhores, eu encerro essa apresentação. Eu agradeço quem gostou aí da apresentação. Pode deixar um like. Se eu corri muito na apresentação, para tentar priorizar o tempo, pode também deixar um dislike, não tem problema nenhum. Quem quiser fazer comentários, se eu deixei passar alguma coisa, pode deixar o comentário. Se eu fiz chamei atenção para algo equivocado, utilizei um palavreado errado para quem é de marinha, pode colocar também, pode falar. Toda contribuição é bem-vinda. Agradeço a todos vocês pela sua atenção. Muito obrigado a todos e espero que possamos nos falar na próxima sexta-feira. Muito obrigado e até lá!